Boa noite, Instagram, boa noite, YouTube. Sejam bem-vindos e bem-vindas, profissionais da qualidade, para o nosso episódio Podcast Qualidade 10K+, onde a gente discute ideias e estratégias para você faturar mais de R$ 10.000 por mês sem depender da CLT. Eu sou Márcia Palharini, sou consultora da qualidade e mentora de profissionais de consultores da qualidade. E o nosso tema do nosso episódio de hoje é como dominar o mapeamento do processo para faturar R$ 10.000 sem depender da CLT. Isso te interessa? Então é a bola da vez, o mapeamento de processo, e a gente vai abordar aqui as estratégias para que você entenda muito bem o objetivo do mapeamento para que você possa fazer isso de forma certa para agregar valor lá no seu cliente e para que você possa ter sempre trabalhos recorrentes com mapeamento de processo. E uma vez fazendo seu primeiro mapeamento de processo, você faz o segundo, o terceiro, você faz e melhora, né? O problema muitas vezes é o pontapé inicial. Como começar? Por onde começar, né? Essa é a parte mais difícil, quando você não tem, nunca fez, não sabe por onde começar, essa parte mais difícil, tá? Eu também passei por isso. E é por isso que eu estou hoje aqui, porque é uma dúvida de muitos de vocês, né? Muitos de vocês me perguntam como fazer um mapeamento de processo, o que é importante considerar, por onde começar, né? Então, esse tema é muito importante e relevante, porque você pode ganhar muito dinheiro com mapeamento de processo, né? Todas as empresas têm processos. Então, esse é um serviço que é aplicado para qualquer tipo e tamanho de empresa, tá? E olha só, essa demanda existe, ela está cada vez maior. Por que ela está cada vez maior? Vamos entender, né? Porque há uma necessidade das empresas melhorar os seus resultados, tá? E o mapeamento de processo é um meio, né, para chegar no final com o resultado melhorado, tá? Então, o alerta que eu quero fazer para vocês hoje é que vocês não podem fazer o mapeamento só por fazer o mapeamento. É o desenho, é a estrutura, vou organizar isso. Não, você tem que entregar o resultado melhorado para o cliente, para que você possa continuar lá sempre otimizando processos, tá? Porque o processo pode ser otimizado sempre. Ele não é estático, né? Ele é dinâmico. As coisas mudam e há melhorias constantes para se fazer. Então, por exemplo, você pode se especializar em processo. Você pode se especializar em processo, porque é um serviço que você vai prestar abundantemente em várias empresas, em vários nichos de mercado, né? Porque todos têm processo, todos têm pessoas, todos têm clientes e todos precisam constantemente melhorar os seus resultados, tá? Então, eu quero saber de vocês, né? Já comenta aqui. Quem é novato, comenta #novato. Quem já é veterano por aqui, comenta #veterano, que eu quero ver. E quem é aluno, comenta #aluno. Quero identificar quem está aqui comigo hoje, né? Quem já vem nos acompanhando há algum tempo, quem é novato por aqui, que sempre estão chegando pessoas novas também, tá? E aí, uma outra pergunta que eu vou te fazer, a pergunta inicial, que não quer calar, né? Quem já se sentiu perdido em meio a tantos processos na empresa? Ou alguém já precisou otimizar um processo e não conseguiu? Veterano, Keep novato, Janaína veterana, Handley está conosco já há algum tempo, veterano também. Velho da guerra da qualidade, que legal, que legal. Muito bem, é isso aí, tá? Então, aqui a linguagem é comum e universal, gestão da qualidade para melhorar os processos, né? Gestão da qualidade como uma ferramenta base, né? O base bem feito. O básico bem feito traz qualidade na gestão das empresas, na gestão do seu cliente, tá? Então, gestão da qualidade como base para crescimento, base para inovação, base para melhoria.
Não a gestão da qualidade que atende requisitos, tá? Tem que ser muito mais do que isso. Porque se nós ficarmos na empresa só para ajudar ela a atender requisito, isso é muito pouco. E aí ela vai acabar dispensando a gente, pagando a gente poucos salários, baixos salários, né? Nós precisamos mostrar como a gestão da qualidade transforma as organizações. E o mapeamento de processo é uma excelente ferramenta para você mostrar isso para o seu cliente, tá? Então, tem muita empresa que faz o mapeamento para fim de atender requisitos, tá? Porque se você conhece a ISO 9001, a ISO 9001, ela fala lá no... A minha norma aqui, né? Norma de cabeceira, tá? A ISO 9001, ela fala lá no requisito 4.4, Sistema de Gestão da Qualidade e seus processos. E aí ele traz, então, lá, do A até o H, se não me engano, né? Até o H. Tudo que a gente tem que fazer no mapa para mapear um processo. A norma já traz isso, só que muitas organizações fazem isso de forma superficial para atender requisito. E nós temos que aprender a fazer isso de forma a agregar valor para o nosso cliente. Então, aqui são 8 quesitos na própria norma ISO 9001. E eu trabalhei em empresa também que tinha certificação ISO 9001. E eu cheguei lá, não fui eu que comecei com a gestão da qualidade, eu era gestora do controle de qualidade, mas 5 anos depois caiu na minha mão a coordenação da qualidade, né? Então tinha um manual lá onde os processos estavam definidos. E aí nós tínhamos um processo com 2 entradas. Aqui a norma fala, ó, determinar as entradas requeridas e as saídas esperadas desse processo. Aí uma entrada, uma saída. Será que o processo tem uma entrada e uma saída? Superficial, né? Então, nós precisamos aprender a fazer isso de forma a agregar valor para a empresa. Tá? Então, a empresa, o cliente contrata a gente para que a gente possa ajudar ele a melhorar aquele processo, para que ele possa ter melhor desempenho, melhor resultado. E é isso que a gente precisa entender, tá? Então, ainda lá na CLT chegou um gerente e ele era engenheiro mecânico e ele era um gestor de projeto, né? Tinha gestão de gerenciamento de projeto. Ele dizia, Márcia, nós temos que mapear esses processos direito, né? E eu não sabia para onde começar, onde isso era lá em 2012, né? Então eu tive dificuldade em aprender a fazer isso pela primeira vez, de forma certa, tá? Por isso que é importante que você tenha alguém que possa te orientar a fazer isso pela primeira vez, porque você possa aprender certo e ir melhorando. A gente melhora 1% a cada dia, né? Então, hoje você vai entender qual é o benefício de um mapeamento de processo para você. Por que é tão importante você aprender a mapear processo e isso ser um produto, um serviço do seu portfólio para você faturar e faturar muito bem, tá? E o que é preciso entender inicialmente no mapeamento de processo, tá? Então, eu poderia aqui dizer que o mapeamento de processo é parte fundamental de uma metodologia para melhoria de alguma coisa, né? Você já ouviu aquela expressão, tudo é processo? Processo é a forma de fazer alguma coisa, né? Então, é algo imprescindível para uma empresa crescer de forma organizada, tá? Então, o mapeamento é um processo, é uma ferramenta de planejamento de gestão, né? E ela demonstra de forma visual o fluxo do trabalho. Só que aí que está um problema. E aqui o óbvio às vezes precisa ser dito, e às vezes não está tão óbvio para todos vocês, tá? Que a gente está muito preocupado ali em fazer o desenho do processo, o fluxo, né? A sequência das atividades. Só que isso muitas vezes não, isso é o pano de fundo do mapeamento de processo. Não é isso que é importante no mapeamento de processo. Mas, Márcia, então, o que é importante no mapeamento de processo? Fica aqui comigo que eu vou lhe explicar, tá? E você vai entender até o final da live o que é importante. Se não é o desenho, é o que é importante no mapeamento de processo, tá? Então, assim, o mapeamento de processo, ele envolve todo um processo corporativo, né? E a gente sabe que ele pode ser aplicado para qualquer empresa. Então, quando a gente fala de mapeamento de processo, de redesenho, né? Nós estamos abordando, presta atenção, e anota isso, tá? Nós estamos abordando novas formas de se fazer o trabalho, né?
Por quê? Porque se aquela forma de trabalhar está custando muito tempo, muito dinheiro, perda de energia, é por isso que ele não está otimizado, precisa ser otimizado, né? Então, se você está sendo contratado para melhorar aquele processo, para que aquele processo entregue mais, porque existe um objetivo e uma meta. Se ele não está entregando aquele objetivo, aquela meta, há o que precisa ser mudado, né? E aí sim, isso inclui organização do tempo, tá? Ou seja, quanto tempo se leva para fazer aquela atividade? Está ligada à produtividade, à eficiência, né? Quanto o processo consegue entregar? Ao gerenciamento de tarefas. Será que a gente não tem tarefas supérfluas ali que não precisavam ser feitas? Né? Provavelmente a gente pode atalhar, redimensionar o layout, né? Modificar a forma da estrutura como aquele processo acontece. Né? Quando a gente vai fazer um mapeamento de processo, a gente tem que olhar para isso tudo e não prestar atenção no desenho, porque o cliente não quer o desenho. Ele quer muito mais do que desenho, tá? Então, melhorar a comunicação e diversas metodologias podem fazer a gente alcançar esses resultados, tá? Então, como a gente faz isso, né? A gente se baseia aí em 3 pilares, tá? Primeiro, pilar, geração de valor agregado. Olha só, nós temos que entregar um valor agregado para o cliente, né? O aumento da qualidade e a garantia da produtividade. Tirar as ineficiências, as perdas de processo ali, tá? Então, aqui nós temos que entender que o mapeamento de processo serve para entender como o processo funciona, o que está bom, o que não está bom e onde não está bom para que a gente possa fazer isso de forma diferente. Tá? Então, o mapeamento é feito para compreender o que está acontecendo. E isso é libertador quando a gente consegue entender isso, tá? Então, não se preocupe muito. Ah, é o diagrama da tartaruga, é o fluxograma, é o desenho, como eu faço? Não se preocupe muito com isso, isso é o pano de fundo, tá? O seu trabalho tem que ser muito maior que isso. E eu vou fazer uma analogia aqui para você entender um pouco melhor o que eu estou tentando falar para vocês aqui, tá? Eu vou comparar aqui com o médico, tá? Você pensa aí que tem um médico e ele está fazendo um diagnóstico para entender o que está acontecendo com o paciente, tá? Quais são as dores do paciente, quais são os sintomas, qual a frequência, a intensidade daquelas ocorrências e tudo que for necessário para que seja possível uma resposta clara, né, e correta para melhorar aquela situação atual do paciente, tá? Então, essa resposta vai ser fundamental para fazer um tratamento adequado, que somente serve para melhorar algo, ou seja, a situação do paciente. Então, vamos pensar aqui: nós somos os médicos e o paciente é o processo. Tá certo? Como vai a saúde do paciente? Tá? Então, o médico, o que ele faz? Ele, eventualmente, ele precisa de exames, né? Para aumentar a precisão do diagnóstico, né? Para ser capaz de entender melhor aquela dor e dar a melhor orientação para o paciente em relação ao tratamento, a melhorar a condição dele, né? E será que tem semelhança com o mapeamento de processo? Total semelhança com o mapeamento de processo, tá? Porque lá no processo tem dores. Se o processo não está entregando os resultados, onde está os gaps? Né? E muitas vezes você já vai ser contratado para responder algumas perguntas, tá? Então, se atente. Quais são essas perguntas? Às vezes elas já existem, então você tem que fazer um mapeamento para responder essas perguntas. Quais são os gaps? Como resolver esses gaps? E às vezes o cliente já fala ali para você, ó, tenho esse problema. E aí você pensa aí, né? Vamos avaliar o paciente, avaliar o processo, e nós temos que pensar aí em 6 elementos ali, né? Vamos pensar. E o diagrama da tartaruga nos ajuda nisso também. Quais são as entradas daquele processo, né?
quais recursos a gente tem ali. O problema é o método, é a máquina, é a mão de obra, é o layout, é o meio ambiente, é a organização, né? Onde estão os gaps? Onde a gente vai melhorar? Primeiro, a gente precisa entender como aquele processo funciona, né? Então, mapeamento de processo muito mais do que fazer um desenho padronizado, tá? A padronização ajuda, mas isso é um pano de fundo, tá? Isso não é a finalidade principal do processo. E isso é o que eu quero que você entenda para que você tenha sucesso, tenha êxito no seu mapeamento de processo, tá? Então, a finalidade. Primeiro, você tem que saber qual a finalidade de você mapear o processo, tá? O seu cliente já disse quais são as perguntas que você precisa responder. Talvez não seja tão óbvio assim, né? Então, você precisa responder essas perguntas. Onde está o gargalo do processo? Onde está se perdendo tempo, dinheiro, energia, tá? E isso você vai fazer ali com técnicas de observação, de entrevista, de acompanhamento, né? Primeiro, nós precisamos entender. Então, eu preciso ir no processo, eu preciso ir ali no Gemba e eu preciso acompanhar como aquele processo funciona. Não é nada de fazer da sala, né? Fazer online. Eu preciso estar ali onde o processo acontece, tá? Então, assim, repare, né, que aqui a medicação é o diagnóstico, tá? Você precisa do diagnóstico para poder fazer a medicação, tá? E o desenho não é o suficiente para isso, tá? Então, por que o mapeamento é importante para você? Porque você vai identificar os gargalos do seu cliente lá naquele processo, em cada processo, né? E você vai avaliar cada processo de forma independente. Claro que eles têm interações entre os processos, né? E você vai entender essas interações também, porque às vezes os gaps, né, os problemas estão justamente na interação entre os processos, né? Mas como um dos próprios princípios da qualidade diz, abordagem por processo. Você vai mapear por processo, por partes, né? Então, o mapeamento auxilia o gerente, os gestores, a diretoria, né, a identificar esses gargalos operacionais, né? Porque são esses que impedem a produtividade, o aumento da produtividade, a eficiência, dá atraso na produção, problema de qualidade no produto, o cliente fica insatisfeito, os colaboradores ficam esgotados, né? Porque cada vez se pressiona mais os colaboradores e às vezes o problema não é o colaborador, mas está ali nos recursos ou no meio como isso é feito, né? E aí, se não tem os recursos adequados para fazer os processos, o gap pode ser esse, né? Então a gente está ali avaliando para poder identificar isso, tá? Então, primeira coisa que você precisa fazer é identificar os gargalos, né? O que não está funcionando bem. Segunda coisa é o controle do processo produtivo. Imagina um processo que não tem o controle. Enxergar os pontos fortes e os pontos fracos, né? De todos os procedimentos ali daquele processo. Às vezes precisa redefinir aquele método de operação, de fabricação. Será que como está sendo feito é a melhor forma? A gente sabe que sempre tem mais do que uma forma de fazer as coisas, não é isso? Sempre tem mais do que uma forma de fazer. Já vi, Patrícia, eu sou auxiliar da qualidade, estou fazendo isso, croanálise, né? E estou identificando os gargalos. Muito bem, é isso aí. Perfeito, Patrícia. Legal. Então, isso é necessário, tá? Você vai medir os tempos, né? Você vai analisar as pessoas, você vai analisar ali o layout, né? Então, é o processo de estar ali junto para entender o processo e conseguir identificar os pontos fracos, os pontos de melhoria, né? Então, é isso que é o mapeamento de processo, tá? Você vai também, no mapeamento, você vai padronizar o processo, tá? Porque, assim, muitas vezes não está padronizado o processo, cada um faz de uma forma. Aí surgem gargalos, né? Porque alguém faz bem
e a qualidade boa. Alguém faz diferente, leva mais tempo e a qualidade não é tão boa, ou vice-versa. Né? Então, os gaps também, eles ocorrem em função da falta de padronização ali, porque quando você mapeia e define como tem que ser feito, né, isso ali você já está padronizando, é assim a melhor forma de fazer, é a forma que dá mais resultado. Tá? Então, sim, garantir a segurança no trabalho para toda empresa, né? Além de monitorar a qualidade em cada atividade, em cada etapa da operação, né? Para reduzir custos, né? O grande gargalo hoje é custos elevados. A gente precisa cada vez fazer mais com menos, né? Então cortam recursos, mas será que o processo dá para ser mantido com os recursos cortados? Otimizar os recursos, tudo bem, mas cortar e aí não ter recurso suficiente para fazer o processo também é um gargalo. Então a gente tem que alocar os recursos nos lugares certos e aproveitar eles da forma certa, né? Às vezes a comunicação que não é boa, é falha na comunicação, né? Erros técnicos, erros comerciais, né? Tudo isso pode ser eliminado ali durante o mapeamento de processo, porque a gente vai estar analisando todas essas partes ali, tá? E a gente vai ter o aumento da produção. Se você entregar esse resultado para o seu cliente, com certeza você vai faturar muito bem, tá? Porque você vai fazer isso no mapeamento, num processo do cliente. E o cliente vai ter esse resultado, ele quer que você faça também nos outros processos. A gente sabe que tem os processos estratégicos, os processos operacionais e os processos de apoio ali, né? Só que às vezes, se você resolve o mapeamento de um processo principal ali, e se você não mapeia os processos de apoio, eles podem, da mesma forma, impactar na qualidade final, lá no produto, na entrega, lá na saída, né, do cliente. Então, o mapeamento de processo é para ser feito em todos os processos da empresa. E quantos processos a empresa tem? Diversos, né? Então, você vai ficando ali com recorrências de trabalhos, tá? Mas você precisa, né, no final, entregar a identificação desses gaps e propor esse plano de melhoria. E aí, você pode me perguntar, Márcia, meu chefe mandou eu mapear tudo, com o máximo possível de detalhe. O que fazer? Será que no mapeamento de processo realmente a gente deve mapear tudo? Às vezes você é tão detalhista que esses detalhes lhe atrapalham, né? A gente fala assim, ó, cuidado com o trivial. Você tem que se focar no que é crucial, no que realmente importa, né? E no que realmente faz o diferencial. Então, cuidado para não mapear cada vírgula do processo. Tá? Isso pode te atrapalhar, te demandar mais tempo, né? E tu tem muita informação que tu não consegue extrair dali o que é o crucial, tá? Então, cuidado. Precisa responder as perguntas para entregar os objetivos, tá? Se você consegue responder as perguntas, você para, já tá bom o mapeamento. Isso que você tem que ter na mente, senão você vai desenhar um monte de coisa que não vai servir para trazer melhoria. Então, isso a gente precisa cuidar, desperdiça tempo, desperdiça energia, né? Faz muito volume, leva muito tempo, né? E o resultado, quando você vai medir, não mudou, tá? Então, é isso que você precisa cuidar para poder faturar com mapeamento de processo, tá? E aí a gente precisa ter muita clareza disso, tá? Deixa eu ver se tem mais comentários aqui. Deixa eu ver aqui no YouTube. A gente precisa ter muita clareza para enxergar a razão do trabalho. Por que esse mapeamento precisa ser feito, tá? Qual é o objetivo do nosso mapeamento? Então, isso que você precisa ter em mente, tá? É isso que tu precisa ter em mente. Então, clareza para enxergar a razão do trabalho, do que é preciso de fato ser feito e a competência para você entregar o que é preciso entregar, tá? E aí você precisa lembrar, né, de que o mapeamento é um meio, tá?
É uma forma de você melhorar os resultados, não é um fim. Então, não é só padronizar e deu, estou indo embora. Tchau e muito obrigada, tá? Não. Você precisa entregar os resultados melhorados, tá? Será que pergunta? Eu tenho certeza, né? Se você fazer essa pergunta para o seu cliente, ou então para o seu chefe, tá? Se ele quer 50 processos mapeados ou uma mudança relevante por trimestre. Então, anota isso. Faça essa pergunta. Você já sabe a resposta, não sabe? Se o seu cliente, o seu chefe quer 50 processos mapeados, ele quer uma mudança relevante por trimestre. Estaremos iniciando um mapeamento para implantar um novo sistema. Devo mapear os principais microprocessos dentro do macro? Eu digo para tomar cuidado com os macroprocessos, tá? Eu prefiro, logo no início, definir a abordagem por processo, sempre utilizando o PDCA, tá? Essa é a metodologia que a gente vai utilizar, tá? Então, o cliente sempre vai dizer: não, eu quero uma mudança relevante no meu processo que vai me ajudar a ganhar mais financeiramente, a produzir mais, a ter um produto ou um serviço melhor, né? Que isso vai aumentar a satisfação do cliente. O cliente vai comprar mais. Um cliente satisfeito fala para mais outros quantos? Mais outros 7, né? Enquanto que o insatisfeito fala para 27, tá? Então, sim, nunca entregue um mapeamento sem identificar as melhorias. Nunca, jamais, porque isso vai fazer com que você não consiga faturar, não permaneça mais ali, né, ajudando o seu cliente. Sempre precisa medir. E aí, quando o médico, antes na comparação, né, que o médico ele pede exames, aí faz exames para confirmar o diagnóstico. Aqui também a gente vai fazer os exames. O que seriam os exames aqui, né? Quanto tempo realmente é o setup da máquina? Quantas peças eu consigo produzir nesse tempo? Quantas peças ou serviços estão conformes dentro desse tempo? Porque você precisa retrabalhar. Então, se você precisa retrabalhar, tem um gap aí. Você não pode contar a quantidade com as peças ruins. Então, você precisa medir. Esse é o exame que nós, médicos de processo, vamos fazer no paciente, que é o processo. Tá? Então, nós vamos medir também os resultados ali, os indicadores. Às vezes, não tem indicadores bons. Será que está sendo medido o que realmente é relevante, importante? Às vezes, nem indicadores tem. Então, você precisa ali identificar, né? Conforme o objetivo do processo, por que ele existe, quais são os indicadores a serem medidos, monitorados, quais são os exames que você vai fazer ali, com base em fatos e evidências, né? Nunca em achismo. Você vai, então, identificar ali, você vai fazer o desenho, mapear tudo, mas com o objetivo, né, fim do mapeamento, que são os resultados melhorados, tá? Então, eu fiz 50 desenhos, não importa, não é os desenhos que vai importar para o cliente, tá? É o resultado mesmo. Então, cuidado sempre quando você entregar o mapeamento para que ele atende esta saída no final, tá? Porque aí o cliente vai estar satisfeito. E aí você vai continuar prestando serviço para ele. Aí ele vai te indicar, né? O cliente promotor, aquele que te indica, porque ele está muito satisfeito com o seu serviço, tá? E você pode fazer isso lá na CLT. Você está na CLT, aproveita para começar a fazer isso lá. Testa esse campo de batalha e depois você pode vender, ofertar esse serviço em paralelo à CLT para outras empresas menores, porque a grande maioria das empresas menores não tem mapeamento de processo. E são essas que vão demandar esse tipo de serviço, tá? Geralmente as empresas grandes, elas já têm os processos otimizados, às vezes é mais difícil de encontrar os gaps ali, tá? Então, ela é para qualquer tipo de empresa, qualquer tamanho de empresa, tá? E aí sim,
a gente vai mapear o processo seguindo a metodologia PDCA, tá? Então, primeiro a primeira coisa que eu peço que você faça quando você for mapear um processo, né? Eu coloquei aqui 6 passos, tá? 6 passos aqui para você. O primeiro é você encontrar o dono do processo, tá? Porque às vezes, principalmente em empresa pequena, né? Não está muito claro, não tem uma gestão horizontal, né? A hierarquia ela é muito vertical. Às vezes o dono ali responde por muitos processos e as pessoas embaixo não são muito designadas ou responsáveis ali, né, pelos processos. Então é importante que você encontre quem é o dono do processo e isso esteja claro para todo mundo, tá? E aí sim, porque é a pessoa mais envolvida naquele processo, que tem que estar mais engajado junto com você, porque você não vai fazer mapeamento sozinho, né? Você vai fazer colado junto ali com o dono do processo e com as pessoas daquele processo ali, tá? Então, o primeiro passo é encontrar o dono do processo, tá? Tem que estar claro, tá escrito, não sei quem é o dono. Eu vou em algumas empresas e eu levo trabalho para descobrir quem é o dono, viu? Porque isso não está muito bem definido, tá? Então, às vezes, isso é um gap também. Quem responde que é um dono desse processo? Segunda coisa, segundo passo aqui, é definir os objetivos, né? Por que esse processo existe e o que ele entrega? Essa é a segunda coisa que você vai escrever, mapear. Tá? Você precisa entender por que esse processo existe, o que ele entrega, tá? Essa é a segunda coisa. E às vezes isso não está claro, não está definido, então você vai buscar isso, tá? E aí, para você que já acompanha, faz mapeamento de processo, essas coisas estão claras? Já tem lá definido no processo esses 2 primeiros passos? Coloca aqui para mim que eu quero saber, tá? Terceiro passo, identificar todas as entradas e as saídas. Da onde vêm essas entradas, né? Quais são os processos internos ou externos, né? Porque a gente sabe que tem interação entre os processos. Essas entradas vêm de algum lugar. Então, você conseguir identificar quais são as entradas e da onde elas vêm, tá? Seja cliente interno, seja cliente externo. Eu já fui numa empresa, num cliente menor, e aí eles não eram familiarizados com cliente interno. Como assim cliente interno? Né? Então, cliente interno é um outro processo que depende daquele processo posterior, tá? Porque a gente sempre fala assim que a entrada de um processo, a saída de um processo, a entrada no outro processo. Então, os processos sempre são relacionados. E isso a gente precisa ter muita atenção, porque muitos gaps estão nessa interação entre os processos, ali que acontecem os problemas muitas vezes, tá? Então, conseguir identificar bem isso. Essa é a terceira coisa, terceiro passo, né? Tanto as entradas quanto as saídas pretendidas. E, isso tem que estar planejado. Lembra que o PDCA planeja, o objetivo é esse, as entregas são esses, e aí depois é outra história se isso está acontecendo. Por isso tem que medir e monitorar, para ver se realmente, verdadeiramente, o processo entrega os resultados pretendidos. Tá? Precisa medir números mensuráveis, para a gente ver o objetivo. A gente está indo em direção ao objetivo? Não, a gente nunca consegue atingir o objetivo. Vamos analisar esse objetivo, ele está coerente? Com base, né, no histórico, né? Como foi definido esse objetivo, tá? Isso é importante também, que às vezes é um objetivo que nunca é alcançado, mas será que esse objetivo realmente ele é atingível? Também precisa analisar isso, né? Quando lá no item 2 definir os objetivos, tem que ver se eles são smart, né? Olhar todas aquelas características, né? De objetivos smart, que eu penso que você sabe muito bem o que é, né? Então, sim, identificou as entradas, todas as saídas, né? Escreve isso, documenta, tá claro, tá entendido, né? Por todo mundo. E aí o item 4, que vai dar mais trabalho para a gente, tá?
o item 4, que é catalogar todas as tarefas, as atividades, como elas são feitas, quais recursos existem, qual é o método, né, que é utilizado para fazer, né? Essas pessoas estão competentes, elas conhecem, elas sabem, elas estão treinadas. Então, esse item 4, né, que é ali procedimentar aquilo que acontece. Essa parte que vai levar mais tempo, mais trabalho, né? Primeiro, antes de catalogar, você vai listar quais são todas as etapas daquele processo, né? E a sequência dessas etapas. E aí depois você vai documentar, então, como cada uma dessas etapas acontece, como é a interação entre todas essas etapas, tá? Essa é a parte que dá mais trabalho. E às vezes você pode até achar que mapear um processo dá muito trabalho, leva muito tempo, mas isso é para quem não está acostumado no início. Depois, à medida que você já fez alguns mapeamentos, você vai tendo maior facilidade de fazer isso, né? Como tudo, né? Tudo é questão de treino, de habilidade, né? A gente vai ficando expert nisso, né? Então, sim. E aí, aquele diagrama da tartaruga, eu gosto muito dele, né? Tu pode usar o CIPOC ali, mas eu gosto muito do diagrama da tartaruga, porque ele é muito simples, claro e objetivo ali. Você tem todos os 7 elementos ali que você precisa identificar no mapeamento de processo, né? A entrada, a saída, quem? Os recursos, né? A infraestrutura, as máquinas, os softwares, as informações. Os recursos, eles estão disponíveis e em quantidade suficiente, tá? As pessoas, elas estão treinadas, capacitadas? Às vezes o gap é porque está sobrando, faltando pessoas. Então, isso a gente consegue identificar ali no mapeamento de processo, tá? E aí o como é feito? Porque às vezes o como pode aumentar a quantidade de pessoas ou reduzir a quantidade de pessoas. Às vezes é o método que a gente faz que leva muito tempo. Mas às vezes você pode pensar também que algumas atividades podem ser automatizadas. Você vai ganhar tempo com isso também. Então, aonde pode ser automatizado alguma parte do processo que hoje estava muito manual ainda? Então, isso existe. Muitas empresas ainda, elas não têm um plano ainda de, como é que a gente fala? De automatização, né? Então, dentro do mapeamento de processo, você também vai observar. Isso é muito relevante. Boa noite, Alisson. Tudo bem? Alexandre, seja bem-vindo. Temos 2 Alexandre, né? Não, Alex Santos e Alexandre. Isso aí. Tá certo? E aí, sim, qual é o 5 passo aqui, ó? Depois que você catalogou, né? Se planejou, catalogou tudo. E aí você vai medir e monitorar, analisar os dados, os controles, né? Medir o que é importante. É esse resultado que nós estávamos esperando? Sim ou não? Não, não é isso que eu preciso medir. Então, você precisa descobrir o que precisa ser medido ali para ver se o processo está entregando os resultados pretendidos, né? Com base nos objetivos traçados ali, né? Mas, às vezes, se mede muita coisa, às vezes não mede nada. Então, tem que avaliar o que é importante medir, o que é essencial, né? Para que você possa ver se o resultado pretendido está sendo entregue. Tá? Então, medir o que é importante, tá? E aí, esse é o 5º passo, né? Como médico, o que o médico faz? Pede exames. Aqui, o nosso exame é medir os dados, as informações ali do controle do processo. Quanto fez? Qual foi a pressão da máquina? Qual foi a temperatura? Nessa pressão, nessa velocidade, né? Está bem regulada a máquina, quanto ela produz e com que qualidade sai. Estou chutando aqui algumas formas de medição, né? Mas essas formas de medição podem ser variadas, dependendo do tipo do produto ou serviço que a gente está mapeando, né? Do que a gente está falando aí. Pode ser diversos tipos de processos diferentes, né? E aí, sim, fez esses 5 passos aí, né? Porque você mediu a saída. A saída está ok. Não, a saída não está ok.
Então, sim, vamos identificar por que a gente não está conseguindo atender aos resultados pretendidos, que são os objetivos lá, né? Então, processo é a transformação de um produto de entrada num produto de saída, tá? Com o uso de recursos, de informação, de materiais, de pessoas capacitadas, né? E aí sim, agora vem o último passo, que é o passo 6, e ele não pode, de jeito nenhum, faltar no seu mapeamento, que é propor as melhorias. Propor as melhorias. Depois desse mapeamento feito, não é só entregar um desenho lá, ó, aqui está o padrão que deve ser seguido. O que precisa melhorar nesse processo? O que a gente vai agregar de valor para o nosso cliente? Ou então lá na empresa que você elabora. Você está construindo a sua expertise, porque depois você pode vender esse serviço em paralelo ou ser um consultor, né? E ganhar de forma independente ao CLT. Não é isso que é muito mais interessante, né? Às vezes a gente está muito preocupado em aprender a mapear um processo, mas a gente não sabe os benefícios que a gente pode ter com o mapeamento de processo, que é justamente ganhar dinheiro, você entregar extremo valor para um cliente, ser reconhecido por isso. Você ter mais autonomia de horário, porque no CLT você trabalha de 8 a 18. Como consultor, você trabalha menos carga horária e você ganha muito mais por hora trabalhada, né? Então, é um importante serviço que você pode prestar e que pode trazer muito resultado para o teu cliente. E se você aprender a fazer isso direito dessa forma, você vai ter resultado, você vai mudar o nível do jogo, tá? E aí, interessante ou não é interessante? Muitas pessoas têm medo de fazer o mapeamento de processo, né? Então, você ter a metodologia, você ter o direcionamento de como fazer, ter uma pessoa que possa lhe orientar, muito mais fácil. E aí você vai e executa, tá? Talvez o primeiro não saia tão bom assim, mas a gente está sempre num trabalho contínuo de evolução, de aperfeiçoamento, tá? E aí a gente vai melhorando isso, que ninguém nasceu sabendo, ninguém nasceu ótimo, né? Eu sempre falo que a gente não precisa ser ótimo para começar, mas que a gente precisa começar para ficar ótimo, não é isso? Então, cuidado. Aquilo que tu faz todos os dias, cuidado, você pode ficar muito bom nisso. Então, se todo dia você trabalhar com mapeamento de processo, ou toda semana, né? Qual é o bônus disso? Você ficar muito bom nisso, tá? Você ser reconhecido por entregar esses valores, esses resultados. Olha que maravilha, né? Você poder fazer um mapeamento de processo e aí você entregar isso para o cliente e mostrar esses resultados ali. Eles, nossa, muito legal. Esses resultados a gente nunca tinha atingido. Esse tem que ser o objetivo nosso, né? Não só vender um mapeamento de processo, não vender um produto ou um serviço, mas vender a transformação que o cliente quer, né? E entender as perguntas que ele tem lá, para que o nosso mapeamento possa dar as respostas para ele. E ele vai implementar. Se ele confiar no valor disso e você mostrar que isso dá resultado, ele vai implementar. E ele implementando e tendo esses resultados, o mérito é seu, o reconhecimento é seu, tá? E você vai multiplicando isso. O cliente vai te indicando. Então, é um dos produtos, um dos serviços que você pode fazer, sem depender da CLT, tá? Se você tiver um mapeamento de processo para fazer todo mês, já é suficiente para mais do que duplicar o que você ganha hoje na CLT, que eu sei que na CLT, eu trabalhei durante muitos anos na CLT, o mercado de trabalho paga pouco, né? Na verdade, o profissional da gestão da qualidade ganha de 3 a 5 mil reais. É a média salarial no Brasil, tá? E às vezes você está aguardando ali uma promoção que nunca vem, como eu, né? Deixei a empresa depois de 15 anos, eu vi que não vinha promoção, eu estava no teto da função, e eu pensei, não, eu sei fazer isso aqui, eu posso levar tudo que eu já apliquei aqui na CLT, o que eu aprendi aqui,
eu posso aplicar isso em outros clientes lá e ajudar a melhorar o resultado dos meus clientes. E foi o que eu fiz, né? Eu estou há 10 anos empreendendo com a consultoria da qualidade e cada vez mais as empresas estão interessadas. Cada vez mais as empresas estão enxutas e elas mantêm pessoas para fazer operacional, enquanto que esses projetos de melhoria, novos projetos, inovação, eles vão estar contratando consultores. E aí você se posicionar como uma pessoa que trabalha com isso, que tem autoridade nisso, né? Vai fazer diferencial para você, tá bom? Vamos ver se tem mais alguma pergunta sobre o mapeamento de processo. Coloca aqui para mim, eu quero saber. Que pergunta você gostaria de fazer sobre mapeamento de processo, né? Quanto tempo eu levo para fazer um mapeamento de processo? Ele pode variar porque assim, o tamanho do processo às vezes muda, né? E no começo você vai levar mais tempo para fazer isso. Depois de ter feito alguns mapeamentos, você já tem um pouco de habilidade, você já consegue fazer isso em menos tempo, né? Então a gente também fica batendo o nosso recorde, né? Se desafiando. Se hoje eu levo, sei lá, 3 dias para mapear um processo, 5 dias para mapear um processo. Depois de eu fazer muitas vezes isso, eu também consigo fazer isso num tempo melhor, né? Então a gente também vai evoluindo, tá? Então esse tempo vai variar muito. Então você tem que descobrir, né? Fazer o primeiro, descobrir quanto tempo você leva. Quanto tempo você leva para fazer essa croanálise, essa medição de todo, né? Todas aquelas etapas. E aí tem os processos que são mais com mais atividades do que outros, muito mais manuais, outros já são mais automatizados, né? São menores, mais curtos, tudo isso depende, vai interferir no tempo da duração do projeto, tá? E aí você pode estimar aí valores por hora, né? Eu sempre gosto de dimensionar melhor quanto tempo leva, eu cobro isso por hora, né? Porque nós consultores acabamos baseando o nosso valor em horas trabalhadas, tá? Então é isso que você deve fazer. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta que eu não vi aqui. Manda sua pergunta, aproveita, temos uns minutinhos aqui, né? Passou rápido, já vai fechar 1 hora de aula aqui com vocês sobre mapeamento de processo. Nós temos, inclusive, a gente fez para os nossos alunos do Mapa da Qualidade, a gente fez um SNA. O que é um SNA? Um sistema de navegação ativo passo a passo de todas as etapas que a gente tem que fazer no mapeamento de processo, tá? E a gente vai fazer as oficinas com eles, né? Porque é um assunto unânime que todo mundo quer aprender mais, porque tem dificuldade de fazer, tem pouca expertise, né? Então, quando a gente pode fazer em forma de oficina, fazer juntos, é melhor, né? Todo mundo participa. O aprendizado é melhor também, porque participa da avaliação, da análise, da discussão, está ali contribuindo, tira as dúvidas, né? Faz o brainstorm ali, todo mundo participando. E o aprendizado é maior. Um sistema de mapeamento de processos. Isso. Sistema eu falo assim, ter um processo de gestão de processo, né? Não diz assim? A norma sempre fala ISO 9001, né? Estabelecer, implementar, manter e melhorar um processo para, então eu digo, um processo para mapear processos. É isso mesmo, tá? Dentro da norma ISO 9001, o mapeamento de processo ele está no requisito 4.4, tá? Que é SGQ, seus processos, tá? E aí, dentro da norma ISO 9001, ele fala das entradas e as saídas, a sequência e a interação entre os processos, é isso que é importante, né? Por exemplo, a sequência das atividades. Primeira atividade é essa, segunda, terceira atividade, qual é a interação entre outros processos ali? Vamos pensar lá na produção, né? Um processo de produção, e aí a gente tem a interação
do controle de qualidade, que precisa pegar aquela amostra produzida e fazer uma inspeção, né? Olha que tem interação ali dentro do processo, né? Nós tínhamos assim, quando eu trabalhava na CLT, a gente fazia extrusão de termoplástico, tá? Principalmente para empresa calçadista, mas também metal, mecânica, automotiva, né? Moveleira. E aí se fazia, então, se batia a primeira batelada, que eram 400 quilos, o lote todo do material extrusado era de 2.000 quilos. E aí fazia a primeira batelada, que eram 400 quilos, e aí já se fazia a primeira medição, né? Se injetava corpos de prova, então, do termoplástico, e aí ele ia lá para o laboratório para fazer a primeira inspeção. Se fazia inspeção de dureza e de fluidez, que eram os testes rápidos de liberação, tá? E aí, com base nesses testes, se fazia ajuste de produção. Olha a interação ali, então, desse primeiro processo. Então, no mapeamento, a gente vai identificar essas interações, tá? E aí, depois do lote todo produzido, aí sim, o lote todo passava pelo controle de qualidade de novo, então, que fazia a bateria toda de inspeções no produto. Outros, né, testes que levavam, inclusive, mais tempo para fazer, porque tinha tempo de climatização de amostras, que levava até 3 horas, né? E aí sim se fazia a liberação final. Mas essa interação entre os processos, então, a gente tem que desenhar. Então, sempre que você está mapeando um processo, você precisa ver quais são essas interações, tá? E aí, o item C da ISO 9001 fala determinar e aplicar os critérios e métodos. O como? Quais são os critérios, né? Os controles, incluindo monitoramento, medição e indicadores de desempenho relacionados. Tudo isso é mapeamento de processo. Então, a norma ISO 9001, ela já dá uma diretriz de como fazer. Por isso que eu digo assim, para quem já trabalha com a ISO 9001, fazer o mapeamento de processo não é novidade, porque a gente já faz isso para atender requisitos, só que o que acontece muitas vezes é que é feito muito para atender requisito e não para melhorar o processo, o resultado, tá? Então a gente precisa rever toda vez, né? O processo sempre pode ser melhorado, tá? Evolução, melhoria contínua, né? Então, os critérios e métodos necessários para assegurar a operação e o controle eficazes desse processo, determinar os recursos necessários para esses processos e assegurar a sua disponibilidade. Então, lembra que eu falei, tem as máquinas para produzir, para garantir que o processo seja concluído e finalizado com eficácia? Tem os recursos, a infraestrutura, máquinas, pessoas, né? Letra E, atribuir responsabilidades e autoridades para esses processos. Quem faz o quê? Aí entra a interação, veja só, outra interação agora. O exemplo que eu estou dando aqui, né? Só para vocês entenderem melhor. Agora nós estamos falando com a interação com o RH, porque quem determina as competências para os cargos é lá o RH. Então, nós temos interação entre o processo do RH aqui. Será que aquelas pessoas, elas têm a competência necessária para operar esses processos? Precisa verificar, tá? Tudo isso faz parte do mapeamento de processo. Letra F, abordar os riscos e oportunidades conforme determinados de acordo com o requisito 6.1. Sim, conforme planejado para aquele processo, né? O que pode dar certo, o que pode dar errado? Quais são os riscos e oportunidades aqui? Antes da versão 2015 da norma, se falava em ação preventiva. Né? Agora, na versão 2015, a gente fala de mentalidade de risco. Nós vamos estudar antes os possíveis efeitos adversos que pode acontecer, ou então potencializar aquilo que pode dar certo. Tá? Isso é risco e oportunidade. Está aqui em mapeamento de processo, no modelo da ISO 9001. Letra G. Avaliar esses processos e implementar quaisquer mudanças necessárias para assegurar que esses processos alcancem seus resultados pretendidos. Ou seja, se os objetivos não estão sendo atendidos, o que nós precisamos fazer de diferente, de mudança,
para quê? Para assegurar que esses processos podem alcançar seus objetivos propostos. Veja, então, que a norma ISO 9000 no requisito 4.4 já diz o que tem que fazer no mapeamento de processo. Aí, como cada empresa, cada profissional é que vai fazer, mas o que tem que ser feito, a norma que fala, tá? Então, já é uma coisa que a gente faz há bastante tempo. E o último item, que é o H, né? A oitava coisa aqui, é melhorar os processos e o sistema de gestão. Melhorar sempre, né? Ah, tá bom, mas o que pode fazer para melhorar? Ah, não tá bom? Qual é a ação corretiva? A ação corretiva também é uma melhoria, né? Que lá no item 10.3, no item 10, fala que não conformidade, ação corretiva também faz parte de melhoria. Você está mudando, né? Você está propondo, investigando causas de problemas e propondo soluções. Tudo isso faz parte do mapeamento de processo, tá? Então, espero que vocês possam usar isso como base, né? E trabalhar numa empresa certificada, ISO 9001, ou você trabalhar com clientes que têm essa certificação, exige que vocês tenham esse conhecimento para poder ajudar a entregar esse valor. Não só atender requisito, né? Mas melhorar o processo, para que o resultado do processo possa ser atingido, os objetivos, né? E sempre a empresa tem o objetivo de vender mais, produzir mais, faturar mais, ter mais qualidade, porque aí o cliente fica mais satisfeito. Então, sempre melhorando de forma contínua, né? Então, o mapeamento promove isso, a melhoria contínua, tá bom? Então, o mapeamento precisa promover o resultado melhorado. Essa atividade fim do mapeamento de processo, tá? Então, que vocês não esqueçam, tenham isso sempre em mente, deixam bem escrito aqui, ó. Não é só fazer o desenho, mas é uma mudança, é algo novo, um plano de ação para melhorar o resultado, tá certo? Isso é o objetivo fim do mapeamento de processo. E você fazendo isso, alcançando isso, você consegue, ó, faturar vendendo mapeamento de processo. Tá? É um carro-chefe também, né? Além de implantar um sistema de gestão, mapeamento de processo é um trabalho que você pode ganhar de forma recorrente, tá? Então, faz muito bem para o seu bolso, para a sua autonomia, para a sua independência financeira, sem depender da CLT, tá bom? Então, era essa aula que a gente tinha para hoje. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Robson, boa noite, tudo bem? LCS, boa noite. JF. De quanto em quanto tempo é realizada uma revisão na nova versão ISO? Ah, legal. Essa é a sua pergunta, viu? É normalmente assim de 8 a 10 anos, tá? Nós tínhamos uma a ISO 9001 mesmo. Ela foi revisada em 2008. Ela foi revisada em 2000, né? Depois em 2008 e depois em 2015. E agora está em andamento uma nova revisão e saiu agora em outubro, né? Não lembro que dia de outubro saiu que a revisão só vai ser finalizada em setembro de 2026. Então, nós temos bastante tempo aí ainda para essa mudança da versão para a nova versão, né? Então, ISO 9001 2026, tá? Então, é mais ou menos assim, 8, 10 anos, né? É o histórico que mostra isso, né? E a próxima, então, já saiu a data, agora em outubro, 2026, anota aí, tá? Setembro de 2026. Tá joia? Então, a norma ISO 9001, só para finalizar aqui, né? Fazer o fechamento, a norma ISO 9001, ela deve ser um livro de cabeceira para vocês, ó. Norma ISO 9001, tá ao contrário aqui no Instagram, mas tá aqui, que seja um livro de cabeceira que vocês possam aprender com ela, porque ela é um dos melhores modelos de gestão de negócio que existe e é internacionalmente reconhecida, tá? E deixa eu só mostrar uma coisa final ainda para você. Gil, tudo bem, Gil? Gil chegou aqui agora. Olha só, Gil, olha que bonito. Olha que bonito. Nós mandamos fazer o troféu Qual Empreendedor, tá? Para os nossos alunos que estão aí para chegar no faturamento de 10K, porque aqui a gente quer ensinar vocês a faturar
com a gestão da qualidade sem depender da CLT, tá? Então, troféuzinho aqui que nosso aluno vai receber ao atingir este resultado. Aqui também a gente mede e comemora, né? Tem objetivos, mede, monitora, acompanha e premia, né? Os nossos alunos, tá? Eu quero o livro. Ah, sim, ó, tem livro. Você fala qual livro, Patrícia? Tem um livro também para mapeamento de processo, né? CB BOC, né? Eu vou comentar depois, assim que eu compartilhar essa live, eu vou colocar a referência do livro, um livro, né, de BPM, mapeamento de processos, né, BPM muito bom também, e vocês podem baixar ele de forma eletrônica, né, se vocês têm o livro cópia física também é muito bom para vocês poder aprender mais com mapeamento de processo. Nunca é demais saber conhecimento, né? Conhecimento nunca é demais e agrega muito valor para a gente, né? Marcos Cássio pediram para participar do seu vídeo ao vivo. Ah, ISO 9001 também. Você quer a norma? Patrícia, manda uma mensagem no meu direct que eu mando a norma para você, tá? Certo? A documentação ainda precisa ser física ou nos dias atuais pode ser tudo digital? Boa pergunta também, viu? Olha, a norma ISO 9001 nunca determinou que tem que ser física ou digital, tá? Isso nós consultores, né? Um tempo atrás, o hábito era ser tudo manual, porque não estava tão evoluído digital. Mas a norma, ela nunca referenciou que tem que ser físico ou digital, tá? Então, se você quer fazer tudo manual, pode. Se você quer fazer tudo digital, pode, tá? 3 coisas que a norma nunca pediu, e às vezes é uma coisa que a gente achava que era a norma, era obrigação, né? A norma não pede assinatura, não pede carimbo e não pede que seja cópia física. Isso é coisa que a gente herdou dos consultores que começaram a implantar a norma, né? Porque a gente sabe, né? A tecnologia, a era dos computadores começou na década de 90, né? E logo ali em 1994, se não me engano, foi em 94, né? A norma ISO 9001 aqui no Brasil, né? Não me lembro se ela era de 87 ou de 94, tá? Mas era por aí. E aí nós não tínhamos ainda essa evolução tecnológica que a gente tem hoje, tá? Mas nunca foi definido, nunca foi um requisito que fosse física ou que fosse digital. Então a empresa define como ela quer manter, tá? E eu sugiro, viu, JF, é JF, né? Eu sugiro que a gente mantenha físico para quem não tem acesso digital, tá? Então, por exemplo, tem aquele pessoal de chão de fábrica que não tem acesso a computador. Como a gente vai deixar um documento digital se ele não tem acesso ao digital? Então, nesses locais, a gente precisa manter a cópia física mesmo, tá? Mas onde as pessoas hoje já têm o acesso todo digital, não tem por que manter cópia física. Não tem por quê. Só atrapalha, né? Só atrapalha porque é mais fácil de ficar obsoleto. Esqueceu de imprimir, não está a versão atualizada, tá? Todo mundo lê hoje com QR Code, bota lá o QR Code do documento, lê com o seu próprio celular. Tem o notebook, tem o computador, se tiver o recurso para ler digital, acessar digital, mantenha digital, que é mais fácil, tá? Essa é a minha recomendação, tá certo? Legal os questionamentos de vocês aqui, muito bom, tá? Muito bom. E eu vejo vocês semana que vem. A gente tem novidades no ar, viu, gente? Anote aí. Semana que vem a gente tem novidade no ar. A gente vai ter as nossas lives diárias de lançamento. Pré-aquecimento para nosso despertar da qualidade, tá? A gente vai ter nosso curso de 3 aulas, despertar da qualidade, tá? Que
começa as lives de aquecimento, né? Na próxima semana, tá certo? Então, ficam aí ligadinhos que a gente vai estar divulgando essas informações, tá certo? Boa noite, bom descanso. O final de semana tá chegando, né? E eu vejo vocês na semana que vem. Até lá, tá? Tchau, tchau.